Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder encontrar você aqui mais uma vez neste espaço de fé e esperança. Quero que receba agora o meu abraço fraterno, cheio de carinho e acolhimento, porque este é um momento preparado especialmente para você, para o seu coração e para a sua vida. Às vezes passamos por dias em que nos sentimos sozinhos, esquecidos ou até mesmo rejeitados. Talvez você tenha chegado hoje até este vídeo com o coração apertado, sentindo o peso de circunstâncias difíceis, sem saber ao certo como prosseguir. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca se esquece de você. Ele é fiel, presente e amoroso em todo o tempo, mesmo quando tudo ao redor parece estar em silêncio. Aqui, neste instante, você pode descansar e se sentir em casa, porque estamos reunidos diante da presença do Senhor. Este espaço não é apenas para ouvir palavras, mas para experimentar o cuidado de Deus de forma viva e verdadeira. A cada encontro, Ele nos dá ânimo, paz e renovação. E hoje, através da palavra, Ele deseja lembrar você de que o seu amor é inabalável. E que mesmo quando os homens falham, Ele permanece constante. Por isso, convido você a me acompanhar até o fim desta mensagem, porque tenho certeza de que o Espírito Santo falará profundamente com você. Aproveite também para se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentar no final sobre o que Deus ministrou ao seu coração. Assim, juntos, poderemos levar esta mensagem de fé e esperança a muitas outras vidas que também precisam ouvir que nunca estão sozinhas. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje, querido irmão, querida irmã, quero convidar você a refletir comigo sobre uma passagem muito profunda que encontramos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 14, que nos diz: "Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim." Essa é uma das declarações mais fortes e emocionantes de Jó em meio às suas dores. Aqui vemos o retrato de um coração aflito, de alguém que experimenta não apenas a perda material, mas também o abandono emocional e social. Jó não apenas enfrentou perdas em seus bens, em sua saúde, mas também no relacionamento com as pessoas que antes caminhavam ao seu lado. Aqueles que deveriam estar com ele no momento mais difícil se afastaram. Essa sensação de vazio, de esquecimento, é algo que muitos de nós conhecemos de perto. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, sem apoio, como se ninguém mais lembrasse de você? Esta palavra vem para nos ensinar que, mesmo em meio a esse abandono humano, existe um Deus que não nos esquece, que nunca nos deixa sozinhos. A vida pode nos conduzir a cenários de solidão, de rejeição e de incompreensão, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. Quando todos se afastam, o Senhor continua perto. Quando ninguém mais nos estende a mão, Ele nos toma em seus braços. Amado irmão, amada irmã, entenda que a experiência de Jó não foi em vão. Ela nos mostra que até mesmo os homens mais fiéis a Deus enfrentam momentos de solidão. Mas também nos mostra que a presença do Senhor é maior que qualquer ausência humana. Essa mensagem precisa ecoar dentro do seu coração nesta manhã. Você pode até ser esquecido por parentes, amigos ou conhecidos, mas jamais será esquecido pelo Pai Celestial. Ele declara em Isaías, capítulo 49, versículo 15: "Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti." Veja que promessa maravilhosa. A palavra nos mostra que mesmo aquilo que parece impossível, como uma mãe se esquecer do seu próprio filho, ainda que aconteça, o Senhor jamais nos esquece. Isso significa que a sua vida está sempre diante de Deus. Cada detalhe seu é lembrado e cuidado por Ele. Portanto, não permita que as marcas do abandono humano se tornem a sua identidade. Você não é aquilo que os outros deixaram de fazer por você.
Você é amado por Deus, escolhido por Ele e chamado para viver em sua presença. A dor do esquecimento pode ser real, mas a fidelidade do Senhor é muito maior e nos levanta, nos cura e nos fortalece. Hoje, ao meditarmos nesta passagem, entenda que assim como Jó foi restaurado por Deus após um tempo de profunda dor, você também será. O Senhor tem um plano de vitória para a sua vida. Mesmo que agora pareça silencioso e vazio, Deus está trabalhando. Ele transforma lágrimas em cânticos de alegria, lutas em testemunhos e desertos em jardins férteis. Por isso, não desanime. Entregue ao Senhor a sua solidão, o seu coração ferido e confie na promessa que jamais falha. Ele é o Deus que nunca se esquece de você. Querido irmão, querida irmã, continuando nossa reflexão, agora é tempo de aprofundarmos ainda mais no entendimento da passagem que está em Jó, capítulo 19, versículo 14. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Essa declaração de Jó é carregada de dor e de realidade. Ele estava passando por um momento em que todas as estruturas da sua vida haviam sido abaladas. Seus bens foram destruídos, seus filhos haviam morrido, sua saúde estava comprometida e, para completar, aqueles que deveriam permanecer ao seu lado também se afastaram. Esse sentimento é universal, pois muitos de nós já passamos por momentos em que pessoas próximas nos abandonaram, em que amigos se calaram diante de nossa dor, em que familiares não souberam ou não quiseram nos estender a mão. Mas a grande lição que essa passagem traz é que o abandono humano não determina o fim da nossa história. Jó nos mostra que mesmo em meio à solidão mais profunda, ainda é possível se voltar a Deus e encontrar esperança. Ele não negou sua dor, ele a expressou, mas também reconheceu que o Senhor era sua fonte de justiça e redenção. Podemos conectar esse texto com o que está escrito no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Aqui o salmista reforça a mesma verdade que encontramos na vida de Jó. Mesmo que as pessoas mais próximas, aquelas que deveriam ser o nosso porto seguro, nos deixem, Deus jamais nos abandona. Outro exemplo poderoso está em Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde o Senhor declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos dá a segurança de que, em meio ao abandono, existe um Deus presente, que não apenas nos consola, mas também nos sustenta e fortalece. Querido irmão, querida irmã, o que vemos na vida de Jó é um retrato fiel do sofrimento humano. Ele sentiu na pele o peso do isolamento e da solidão, mas também experimentou a fidelidade de Deus. No final da sua história, o Senhor restaurou a sua sorte, concedendo-lhe uma nova família, novos bens e uma vida ainda mais abençoada do que antes. Isso nos ensina que o abandono humano pode até machucar, mas a restauração divina é sempre maior. Quantas vezes você já sentiu que não tinha mais ninguém? Quantas vezes acreditou que estava esquecido, até mesmo por Deus? Saiba que Ele jamais esquece de você. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, encontramos outra promessa: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é a confirmação de que, diferente dos homens, o Senhor é fiel em todo o tempo. Na prática da vida cotidiana, podemos aplicar essa verdade de maneira simples e poderosa. Quando você estiver se sentindo só, lembre-se dessas promessas. Quando olhar para o lado e não encontrar ninguém, olhe para o alto e veja que há um Deus que caminha com você. Quando as vozes humanas se calarem, o Espírito Santo falará ao seu coração palavras de vida, de paz e de esperança. Esse entendimento deve moldar a nossa fé e a nossa maneira de enfrentar as lutas.
Não precisamos viver presos à mágoa de quem nos abandonou, mas livres na certeza de que temos um Deus que nunca nos esquece. E mais ainda, podemos ser instrumentos do Senhor para alcançar outras pessoas que também se sentem sozinhas. Assim como recebemos consolo, podemos consolar. Assim como fomos fortalecidos, podemos fortalecer outros. A palavra do Senhor é clara. Deus é presente na dor. Ele é socorro bem presente na angústia, como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Isso significa que o abandono humano pode até nos atingir, mas a presença de Deus nos sustenta e nos ergue para continuarmos firmes. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, tome essa passagem como um lembrete diário de que você não caminha sozinho. Jó se sentiu abandonado, mas não foi esquecido, e você também não é esquecido pelo Senhor. A cada passo da sua caminhada, Ele está ao seu lado, guiando, fortalecendo e preparando o caminho da sua vitória. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento final da nossa reflexão de hoje e quero que você guarde bem no coração tudo o que aprendemos até aqui. O texto de Jó, capítulo 19, versículo 14, nos trouxe a lembrança de uma das dores mais profundas do ser humano: o abandono. Poucas coisas doem tanto quanto olhar ao redor e não encontrar apoio, sentir que aqueles que deveriam caminhar ao nosso lado viraram as costas, ou até mesmo que a vida seguiu para os outros e nós ficamos para trás. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que mesmo quando todos se esquecem, o Senhor permanece fiel. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, nem é influenciada pelas opiniões humanas. Ele nos ama com amor eterno, como está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse amor é a âncora que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece ruir. Jó nos mostra que, ainda que o mundo nos vire as costas, podemos erguer os olhos para o Senhor e confiar que Ele continua presente. Pense comigo, quantas vezes você enfrentou momentos de solidão em que acreditou que não havia mais saída? E, de repente, o Senhor abriu uma porta, trouxe um consolo inesperado, ou até mesmo colocou pessoas novas em sua vida para demonstrar o cuidado dele. Isso é a prova de que não caminhamos sozinhos. O abandono pode nos ferir, mas ele também nos ensina a depender unicamente de Deus. É nesse lugar de solidão que descobrimos a intimidade com o Senhor. É no silêncio das ausências humanas que ouvimos mais claramente a voz dele. É na fraqueza que experimentamos a força do Pai. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Querido irmão, querida irmã, saiba que sua vida tem valor imensurável diante de Deus. Ainda que o mundo tente apagar a sua luz, o Senhor a reacende todos os dias com novas misericórdias. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a certeza que precisamos carregar em nossos corações. Se hoje você sente o peso da rejeição, lembre-se de que Jesus também foi rejeitado. Ele foi traído por um amigo, negado por um discípulo e abandonado por muitos que antes o seguiam. No entanto, foi justamente por meio dessa rejeição que veio a maior vitória da humanidade, a nossa salvação. Isso significa que até mesmo a dor do abandono pode se transformar em um instrumento de glória e redenção nas mãos de Deus. E há ainda uma promessa maravilhosa que precisamos guardar. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, o Senhor diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Essa declaração é um dos maiores tesouros da Bíblia. Mesmo que o amor humano falhe, e por vezes falha, o amor de Deus jamais falhará. A vida plena em Cristo não é ausência de problemas, mas é certeza da presença constante do Senhor em cada detalhe da caminhada. Ele não nos promete uma estrada sem pedras, mas garante pés firmes para suportar o caminho. Ele não promete ausência de lágrimas, mas promete enxugar cada uma delas. Ele não promete que nunca seremos abandonados pelos homens, mas promete que nunca seremos abandonados por Ele. Por isso, querido irmão, querida irmã, que este momento final seja de esperança e renovo. Receba esta verdade em seu coração. Você não está só, você não foi esquecido, você não está perdido. Deus está ao seu lado, guiando os seus passos, sustentando sua vida, preparando milagres e restauração. Talvez hoje você esteja no tempo da dor, mas creia que o tempo da vitória chegará. Assim como Jó teve sua sorte restaurada e recebeu o dobro de tudo o que havia perdido, assim também Deus pode restaurar a sua vida de maneira surpreendente. O que parecia fim será apenas o começo de uma nova história. O que parecia derrota será testemunho de vitória. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e verá que nunca esteve só. Mesmo nos momentos mais escuros, o Senhor esteve segurando sua mão. Ainda que todos se esquecessem, Ele permaneceu. Ainda que as vozes se calassem, Ele continuou falando ao seu coração. Ainda que os caminhos parecessem fechados, Ele preparou uma saída. Esse é o Deus que você serve, fiel, presente e poderoso. Então confie, não desanime, espere no Senhor. Ele é a sua força, o seu refúgio, o seu socorro bem presente. A vida plena que Cristo nos oferece é uma vida de esperança, de consolo, de recomeços e de vitória. Querido Deus e Pai de amor, nós nos unimos em oração agora, crendo que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Assim como o Senhor esteve com Jó no momento em que ele se sentiu abandonado, nós cremos que o Senhor está conosco em cada momento da nossa vida. Pai amado, sabemos que muitas vezes somos feridos pelo abandono humano, mas hoje entregamos a Ti toda a dor, toda a solidão e todo o sentimento de rejeição. Declaramos que confiamos na Tua promessa que diz que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. Senhor, fortalece o coração de cada irmão e irmã que ora comigo agora. Que eles sintam a Tua presença enchendo os seus lares, trazendo paz, consolo e segurança. Que mesmo em meio às lutas possam descansar no Teu amor eterno. Esse amor que não falha, esse amor que não desiste, esse amor que é maior do que qualquer dor. Pai querido, eu oro para que aqueles que se sentem esquecidos sejam lembrados pelo Senhor com milagres, provisão e novas oportunidades. Oro para que o Teu Espírito Santo os renove, os fortaleça e os faça caminhar com fé e esperança. Que cada lágrima seja transformada em testemunho e cada dor em vitória. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos a vida plena, a vida abundante e a certeza de que nunca caminharemos sozinhos. Nós Te louvamos, Te adoramos e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo como essa palavra tocou sua vida. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem de esperança que vem de Deus.